captain of our soldiers, may your glory fill the earth. As this world grows colder, may your troops be bolder. May we fight with only love. May the crosses we bear be the weapons of our warfare. May we even more dare for you. May we even more dare for you. Let our uniform be holiness and mercy, justice clothed with grace and truth. Those who speak be fearless, those who serve be blameless, dreamers old and vision youth. Save us when we look back, Jesus as an outcast. Shining, let us hold fast to you. Oh, shining, let us hold fast to you. Fast to you. Even to these dry bones, search the Spirit's deep groans. Speaking to these calloused minds, faith to make our dreams new, hope as we await you, love to serve with joy and might. Yeah, onward to the conquest, north to south, east to west, forward to the glorious light of love, forward to the glorious light of love, onward to the conquest, north to south, east to west, yeah, forward to the glorious light of love, forward to the glorious light of Aleluia! Sejam todos muito bem-vindos à reunião de santidade. Hoje estamos comemorando um dia muito especial, o Dia do Salvacionista, que foi no dia 1 de maio. Né? Espero que esse culto abençoe sua família, abençoe a sua vida, que através da direção, das músicas, dos versículos, da mensagem, principalmente,
Deus venha tocar o seu coração e falar aquilo que você realmente precisa e aquilo que Deus quer falar. Então, para que a gente esteja nesse espírito e esteja justamente sensível à voz do Espírito Santo, iremos orar. E eu convido você, que está assistindo, a orar juntamente comigo. Então, feche seus olhos e baixe sua cabeça, pois iremos orar. Oremos. Senhor Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem nos dado, mesmo em meio a tantas outras coisas que nos têm acontecido. Ainda assim, podemos descansar em Ti. Obrigado pela oportunidade da vida que o Senhor nos deu e que através dela possamos glorificar e ganhar almas para Ti. Pedimos que a Sua bênção e Sua misericórdia esteja sobre nossas vidas, desde o início dessa reunião até o final. E é isso, Senhor, que pedimos. E agradecemos o Seu nome. Amém. E agora, com uma alegria, com entusiasmo, vamos abrir nosso cântico no número 383, que nos diz: Meu irmão procura ser como Daniel, resoluto em combater o usurpador cruel, firme e corajoso como Daniel, entre os infiéis, a Cristo sempre ser fiel. Então cantemos o cântico. Meu irmão procura ser como Daniel, resoluto em combater o usurpador cruel, firme e corajoso como Daniel, entre os infiéis a Cristo sempre ser fiel, em coragem singular, segue a Cristo Rei, sempre ousado em confessar Jesus a sua lei, firme e corajoso como Daniel, entre os infiéis a Cristo sempre ser fiel. Não se turbe o coração, larga a timidez, muitos males cairão perante a intrepidez, firme e corajoso como Daniel, entre os infiéis a Cristo sempre ser fiel. Vamos encher o mundo de alegria, vamos sorrir e não murmurar, vamos cantar de Cristo noite e dia, e com Jesus o mundo transformar. Vamos encher o mundo de alegria, vamos sorrir e não murmurar, vamos cantar de Cristo noite e dia, e com Jesus o mundo transformar. Continuando nossa direção, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2, dos 16 a 17, que nos diz que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazer sempre o bem, tanto em atos como em palavras. E realmente, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, em algumas situações desânimo, tristeza, né? E Deus
nos fala, né, sobre que passaremos por tribulações, que passaremos por momentos que justamente achamos que não vamos conseguir, mas devemos depositar toda a nossa confiança, todo o nosso medo, tudo aquilo que não está ao nosso controle, nas mãos de Deus, né, e repousarmos. Sabemos que é muito complicado, entre N coisas que têm acontecido, mas sabemos que Deus é o único que justamente pode e é aquele que quer fazer o incrível na sua vida, algo diferente, algo novo, né? Uma transformação, ou até mesmo para lhe honrar também, através das tribulações, através das provas, né? Porque Deus coloca as melhores provas, as mais difíceis provas, para os seus melhores soldados, né? Então, se você estiver triste, estiver desanimado, né, entregue isso para Deus, converse com Ele e Ele certamente ouvirá a sua voz, ouvirá a sua oração e em todo tempo estará contigo. E para fecharmos nossa direção, antes de entregar para a mensagem, gostaríamos de cantar o Cântico 395, que nos diz: sou feliz, vitorioso ao lado de Cristo. Cantemos. Sou feliz, vitorioso ao lado de Cristo, aleluia. Sou feliz, no exército de Deus, cantarei ao Senhor meu louvor de gratidão. Por Jesus viverei, tenho paz no coração. Salvo estou do mal, sei que vou morar junto com Jesus no celeste lar, agora e sempre de batalhar nas fileiras do Senhor. Sou feliz, vitorioso ao lado de Cristo, aleluia. Sou feliz, sou soldado de Jesus. Sou feliz, vitorioso ao lado de Cristo, aleluia. Sou feliz, no exército de Deus, proclamar sem cessar novas de libertação. Em Jesus Salvador, a vitória e perdão. Imprimi bem forte no coração, sangue, fogo, lema do pavilhão, com harmonia e percussão, louvor ao Redentor. Sou feliz, vitorioso ao lado de Cristo, aleluia. Eu sou feliz, sou soldado de Jesus. Sou feliz, vitorioso ao lado de Cristo, aleluia. Sou feliz, no exército de Deus, encontrei salvação, santidade e poder. Todo mal terrenal, com Jesus eu vou vencer. Pelo fogo, sim, do Consolador, refletindo o brilho do seu amor, eu vou viver pelos meu Senhor, em glória triunfar. Sou feliz, vitorioso ao lado de Cristo, aleluia. Sou feliz,
na nossa direção, iremos orar pelo mensageiro. Senhor Pai, estamos com o coração quebrantado e ouvidos abertos para ouvir Tua palavra. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações e que venha abençoar a vida do pregador que trará a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Nós queremos saudar a cada um de nossos queridos ouvintes nessa manhã, em nome de Jesus. E é privilégio nosso, então, nós voltarmos a nossa mente e o nosso coração para a rica palavra de Deus. Oramos a bênção do Senhor sobre a sua exposição e que ela encontre entendimento, mas também guarida e poder para ser praticada na vida de cada um de nós. O texto de hoje de manhã fala sobre a segunda multiplicação de pães e peixes. Só Mateus e Marcos registram esse ocorrido. Mas algumas pessoas podem se pensar, por que será que foi registrada essa segunda multiplicação de pães e peixes? É muito importante lembrarmos o contexto da segunda multiplicação, porque essa vai fazer toda a diferença. No capítulo 15, do versículo 1 ao 20, tem registrado que Jesus está sendo confrontado por fariseus e por escribas, isto quer dizer, Jesus está sendo confrontado pelos religiosos e pelos teólogos judeus da sua época. Eles estão conversando sobre um tema que é muito caro para a religiosidade do seu próprio povo, que é a pureza cerimonial, né? Lembra que existem as leis a respeito disso, por exemplo, leis alimentares. Então, até hoje existe essa regra de comer só comida apropriada, em hebraico kasher ou kosher, né? Não pode comer comida fora desse perfil, porque senão você se torna impróprio para se apresentar diante de Deus. E também tem tipos de tecido, roupa, lugares, contatos que você é proibido de ter. E Jesus, então, terminado esse debate, ele vai, conforme a Escritura diz aqui, no versículo 21, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta nessa manhã, diz que ele foi para os lados de Tiro e Sidom. Gente, Jesus saiu então das terras de Israel, né? Ele atravessa a fronteira geográfica, ele sai daquilo que é o domínio de Herodes, né? E ele vai para um outro local, né, fora de Israel. E a gente deve lembrar que Sidom, por exemplo, é a terra de onde vem Jezabel, uma famosa rainha de Israel que, junto com seu esposo Acabe, governou Samaria e desviou muitos dos filhos de Israel para o culto aos seus deuses falsos, né? Tiro e Sidom ficam na região da Fenícia e a Bíblia diz aqui, eis que uma mulher cananeia, os cananeus eram um povo já classicamente desgostado, né, se a gente pode dizer assim, pelos judeus, porque eles haviam sido inimigos do povo de Israel desde o início da nação na terra em que eles estão, né? Quando chega com Josué e depois os juízes, o povo de Israel, os inimigos clássicos deles são os cananeus, os cananitas. E a Bíblia diz que vem uma mulher cananeia e aborda Jesus, né? Bom, mulher falar com um homem é assim uma coisa que não é muito comum, porque a mulher que deve dirigir a palavra a um homem é uma parente próxima, né? Se fosse primo, se fosse irmã, se fosse esposa, né? Se fosse mãe,
então não tem problema, mas alguém que não é próximo da família é visto com maus olhos. Ela é uma mulher cananeia, né? E Jesus se permite abordar por ela. E ela pede uma cura e Jesus concede essa cura, né? Tem aquela famosa frase, né? De Jesus: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Jesus deixa bem claro para ela que a prioridade da missão de Jesus é para os judeus, mas ela continua insistindo, e aí Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então ela diz: porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quer dizer, mesmo que o Senhor me dê só uma migalha do seu ministério, uma migalha da sua missão, isso já me será o suficiente. E Jesus então elogia a fé dessa mulher. Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E a menina dela, né, a filhinha querida, né, dela, porque o termo sua filha ficou sã, é de filhinha mesmo, um termo muito carinhoso, né? Ficou liberta do demônio, né, que a atormentava. Então, essa mulher responde com tão grande fé que isso é digno de nota a ponto de ser registrado na Escritura. Quantas pessoas não foram curadas por Jesus? Quantas pessoas não foram atendidas por Jesus? No entanto, a Escritura traz a cura à distância da filha dessa mulher cananeia. Em seguida, a Bíblia diz que Jesus parte dali e vai para o Mar da Galileia. Lá no Evangelho de Marcos, deixa claro que ele foi pela região de Decápolis, que ainda é fora de Israel. Tem muito judeu, mas a predominância da população é de não-judeus, é de povos que estão fora da aliança e da promessa primeira de Deus de enviar o filho de Davi, o Messias. Muito interessante, porque foi essa maneira que a mulher cirofenícia ou cananeia chamou Jesus, né? No versículo 22 diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela usa um tratamento que reconhece tanto Davi, o rei, que acabou de conquistar Israel justamente dos cananeus, que coisa interessante, né? E ela usa um tratamento para Jesus que reconhece que ele é da linhagem de Davi e ele é o prometido rei da linhagem de Davi. Muito interessante, porque a fama de Jesus, e não só a fama, mas a aceitação do seu ministério, correram para além das fronteiras religiosas e para além das fronteiras geográficas, né? Então, a gente chega aqui nessa região de Decápolis, onde a Bíblia diz que vieram a eles muitas multidões trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros. E os largaram, que gozado, né? A Bíblia diz que os largaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. Que coisa! Um pouquinho atrás ali diz que Jesus fez a mesma coisa em Cafarnaum. Cafarnaum, na Bíblia, é chamado de a casa de Jesus, né? Lembra que ele foi rejeitado lá em Nazaré? Então, a partir dali, ele se estabelece em Cafarnaum e ele faz muitos milagres e sinais, né? Não fez mais porque as pessoas não creram, mas ele fez, né, sinais. E ele repete o mesmo em terras gentílicas, em terras de não-judeus. E aí sim, então, a gente chega à segunda multiplicação dos pães. Então, se a gente olha para o texto paralelo em Marcos, quando fala tanto da mulher fenícia, como também registra um caso específico dessas curas maravilhosas,
que é a cura de um surdo e gago, a gente vai perceber no texto, e eu convido você a olhar, né? Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24, todos os verbos em português, e eu fui conferir no original grego, porque isso chama muito a atenção da gente. Levantando-se dali, partiu para as terras de Tiro. Aí, isso no versículo 24, né? Tendo entrado numa casa. Depois diz assim, versículo 27, mas Jesus lhe disse, e aí versículo 31, se retirou das terras de Tiro. Então lhe trouxeram um surdo. Não diz eles, diz ele. Não diz lhes trouxeram, diz lhe. A Bíblia diz em Mateus que Jesus estava acompanhado dos discípulos, sim. Quando a mulher cirofenícia começou a gritar pelo filho de Davi, os discípulos, disseram, mestre, despede-a, quer dizer, manda ela embora, está incomodando. É uma mulher cananeia, ainda mulher, gritando, que escândalo é esse, né? Que inconveniente. E a gente vê que Jesus a atende. É muito interessante porque a gente vê no texto de Marcos que tendo entrado numa casa queria que ninguém o soubesse. Quer dizer, Jesus entrou na casa de gentios, né? Uma mulher, no entanto, não pôde ocultar-se porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Quer dizer, ele entra na casa de um gentio, ele recebe a adoração de uma gentia, ele concede a libertação da filha dessa gentia, né? Mas é tudo assim, ele é no singular, e os discípulos estavam sim com ele. É muito interessante porque Jesus está em uma terra estrangeira, e ele é o protagonista dos versículos 24 até o final do capítulo 7, 37. Parece que Jesus está agindo sozinho e que Jesus está só. O Evangelho de Mateus mostra que ele não está só, mas o Evangelho de Marcos mostra que ele age só. Jesus é o protagonista. Mas isso é uma preparação, na verdade. Jesus está sendo um precursor para a ação que ele vai, a missão que ele vai conferir aos seus discípulos agora. A discussão anterior que ele teve ainda em terras de Israel foi com religiosos e teólogos a respeito da contaminação. Jesus está aqui rompendo com barreiras da sua época. Esse negócio de ir para a terra dos gentios já o tornava muito passível de ser contaminado cerimonialmente, ritualmente. Entrar na casa de um gentio, como ele entrou, nem pensar. Isso já era absolutamente contaminação. Uma mulher ainda gentia prostrar-se aos seus pés para adorá-lo, impensável. Agora, no caso da cura do surdo mudo, Jesus ainda vai além. A Bíblia diz que quando ele curou esse homem, ele não podia entender o que Jesus falava, né? Mas Jesus usa uma série de mímicas para fazê-lo entender que Jesus vai curá-lo e que Jesus, erguendo os olhos aos céus, né, fazendo o gesto, então ele demonstra que está orando, ele fala na língua em que todo mundo consegue compreender na casa, né, efatá, né, que quer dizer abre-te, que é a língua do homem que está sendo atendido, é a língua daqueles gentios, e a Bíblia diz que ele pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Né? Jesus tirou da sua saliva, tocou a sua língua e tocou a língua do homem surdo e gago.
né? A Bíblia é interessante, né? Eu podia dizer, tocou na sua boca primeiro e colocou na língua do homem, não. Tocou com a sua saliva, é para dizer que Jesus tocou mesmo na sua língua, né? E em seguida tocou na língua daquele homem que, para o judeu da época, era impensável um gesto desses. Ele tocou num gentio. Então Jesus vai quebrando uma série de barreiras, né? Ele vai para a terra dos gentios, ele entra na casa do gentio, ele recebe a adoração de uma gentia, ele toca nos gentios. E eu fico imaginando, os espectadores mais próximos interessados aí são os próprios discípulos, e aí sim a gente chega à narrativa da segunda multiplicação de pães. Então, essa narrativa tem um paralelo igualzinha, na prática, se a gente ler o texto isoladamente, com a primeira multiplicação. No entanto, é chocante, tanto para o gentio como para o judeu, o fato de que essa repetição igualzinha é para os gentios. O que esse texto quer dizer, então? Que Jesus chama os seus discípulos, ele toma o pão, ele abençoa o pão, ele parte o pão e ele distribui o pão. O que isso significa? Que ele enviou os seus discípulos para o meio desses gentios e eles serviram o pão e o peixe para esses gentios. Agora, gente, no meio de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, você acha que os discípulos não tocaram, por querer ou sem querer, nessas pessoas? Não tocaram nessas crianças? Não tocaram nessas mulheres? Eu digo mulheres aqui não justamente porque na cabeça do judeu a mulher era passível de trazer justamente contaminação maior ainda, né? Por causa da regra, que era altamente que trazia desqualificação para a pessoa que tocasse em alguém que estivesse na época da regra, né? Não podia se apresentar no templo para fazer qualquer coisa diante de Deus, né? Tinha que passar um período de purificação. Então, imagina o que o texto da primeira multiplicação ensina para a gente é que Jesus é o cumprimento daquilo que foi uma sombra na época de Moisés. Moisés recebeu de Deus o maná que veio do céu. Moisés trouxe aquele pão que na época se considerava o pão que desceu do céu. E Jesus diz de si mesmo, lá em João, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, será que isso implica que Jesus está dizendo que da mesma maneira que ele é o cumprimento do pão, do maná, para a vida dos judeus, lá em Moisés, ele é o cumprimento para os judeus, ele também é o cumprimento para os gentios? É aí que está. Isso é fantástico, né? A Bíblia diz lá, na época do Êxodo, que não só saiu Israel, mas saiu um misto de gente junto com Israel. E esse misto de gente que saiu com Israel recebeu maná da mesma maneira que os judeus receberam. Jesus está vindo para a terra dos gentios, dos não-judeus, e ele está cumprindo um sinal maravilhoso, dizendo que esse pão da vida, que é ele mesmo, veio para os gentios. Ele deixa claro no texto, no encontro com a mulher cananeia, que o seu ministério é prioritariamente para os judeus. Mas através dessas narrativas seguidas em terra estrangeira, Jesus está demonstrando para os discípulos e para os leitores da Escritura, inclusive nós, através de todos esses séculos, que a promessa dele é para todos os povos. O fato de Jesus estar servindo fartamente, veja bem, a maior parte das pessoas na época era pobre.
E o pobre não podia comer até fartar-se, não. Né? É uma coisa especial, sui generis. Né? E Jesus serviu essas pessoas até eles se fartarem. Aqui sobram 7 cestos. Muito interessante, né? Os comentaristas antigos falavam assim: lá em Israel sobraram 12 cestos, um para cada discípulo. No entanto, aqui em Tiro e Sidom, sobraram 7 cestos, exatamente o número dos diáconos, daqueles que eram de origem, justamente eram judeus, mas eram judeus helenistas, judeus que não haviam nascido dentro da terra de Israel e nem mais falavam necessariamente a língua hebraica fluentemente, não era a primeira língua deles. Então, assim, como no primeiro milagre, também a multiplicação dos pães e peixes é uma pré-figura do convite de Deus para a grande ceia que haverá no reino dos céus quando o Senhor Jesus voltar. A segunda multiplicação implica que Deus está convidando os gentios para assentarem-se à mesma mesa que os judeus serão convidados. Não é uma coisa maravilhosa? Eu sou, né? Aqui, ó, minha carinha de japonês, eu sou gentil. Eu não sou judeu. A missão de Jesus veio primeiro para os judeus. Mas a segunda multiplicação implica que ele estendeu os braços para nós, gentios. E nós fomos alcançados. E ele, quando há escassez de pão, de peixe, quando é impossível, ele providencia o alimento até a gente se fartar. Queridos, nós estamos comemorando nesse domingo o dia do salvacionista, né? Dia 1º ontem foi o dia do salvacionista, desde o tempo aqui no Brasil do coronel Gilbert Abadi, né? E eu acho que a gente precisa se lembrar dessa visão de Deus. Jesus quebrou todas aquelas barreiras. Inclusive, essas barreiras produziram grande preconceito, é verdade. E nós precisamos lembrar que Deus nos envia a todos os povos. Os cananeus eram pessoas tradicionalmente consideradas como inimigas de Israel. Um povo tinha ódio do outro, pelas guerras seguidas, constantes, que duraram mais do que décadas, né? Duraram séculos entre um povo e outro. Os costumes religiosos dos cananeus eram abomináveis e a Bíblia continua a condenar esse tipo de prática, né? Prostituição religiosa, né? E outras coisas que não vamos mencionar aqui, mas você pode ler lá se quiserem. Deuteronômio, né? São práticas detestáveis até hoje para Deus. No entanto, o amor de Deus se estende a esses povos. E Jesus, se ele era o protagonista, ele era o solista nas ações com o surdo-mudo e com a mulher cananeia, Jesus prepara os seus discípulos para eles ministrarem aquela multidão de gentios. Que nós, como exército de salvação, possamos nos lembrar de que nós somos enviados por Jesus para alimentar essa multidão de famintos do pão vivo que desceu do céu. E que Jesus nos manda a pessoas que talvez por nossa preferência pessoal nós evitaríamos. Jesus nos envia a famintos, a necessitados do pão vivo que desceu do céu. Há pessoas que
à primeira vista, nos causam desagrado, nos causam até afastamento, inclusive, em termos de sentimento humano, poderiam causar até repulsa. Mas Deus enviou o seu Filho para quebrar essas barreiras, esses obstáculos de sentimentos ou reações humanas naturais, e rompendo isso, ele nos envia agora a nós. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, que nós, como exército de salvação, lembremos-nos de que a nossa missão é irmos. Fomos enviados por Deus. A nossa missão é irmos às pessoas. E como dizia o fundador, ide, e ide aos piores. Que a gente possa pedir a bênção do Espírito Santo para que nos dê poder para alcançarmos esses para Deus. Porque Deus planeja, deseja que estes estejam assentados ao nosso lado no dia daquele banquete maravilhoso, na ceia festival, no dia do Senhor. Deus deseja resgatá-los, deseja saciá-los, não só lá, mas também durante a caminhada aqui. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos cantar agora o cântico do fundador do Exército de Salvação. Perdão infinito, oceano de amor. Né? Como diz o original, salvação sem limites. E que nós sejamos agentes vivos dessa salvação, em proclamar essa salvação a toda a criatura. Que Deus nos abençoe.